Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal da Irmandade Nerd Podcast. A gente está cobrindo hoje o Night City Wire, episódio 5. E acabou de começar, olha só, a gente já vai colocar aquilo em tela cheia. Pelo que a CD Projekt Red falou pra gente hoje pela manhã, vai ser o Johnny Silverhand, né? A gente vai ver mais detalhes dele, que é interpretado pelo Keanu Reeves, pra quem não sabe. Olha só, temos aí a apresentadora Holly Bennett. Cyberpunk 2077. Now we're going to start today's episode with a new trailer that will take a closer. A gente vai começar hoje com um novo trailer, ela disse. Olha só, salve pro Dedé que tá aí nos comentários. English adaptation director Borys, who will tell us exactly what it was like to work with him. Como nós vimos, a gente vai ver um trailer sobre o Johnny Silverhand, que é esse personagem que é interpretado pelo Keanu Reeves, né? Falta pouco menos de um mês para o jogo lançar, lança mês que vem. Como a gente sabe, teve vários atrasos, né? Esse jogo era para ter lançado em abril desse ano. Demoraram aí vários meses. E depois a gente vai ver um pouco da música, pelo que ela falou, a gente vai ver um pouco da score do jogo, das músicas que foram feitas pro jogo. Olha só, ela tá avisando isso que eu já tinha suspeitado, né? Esse é o último episódio do Night City Wire. Foram 5 episódios, eu acho que eles fizeram uma programação muito boa das lives deles, né? Teve praticamente uma por mês nos últimos 5 meses. E vamos ver agora então o Johnny Silverhand, o personagem do Keanu Reeves. Where'd you even come from? How are we even talking? Gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way. You weren't dreaming, V. Those were memories. You two are connected in a way I can't make head or tail of. Who? Me and who, Vic? Silverhand. Johnny Silverhand. Real talk of the town back in my day. He died, like, forever ago. You need to say there's an actual terrorist in my head. Right now. He burned down half the city just to prove he was right. And burned the other half just for fun. What do you want from me? Destroy Arasaka. I don't even know what that means. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. Hear me, asshole? A bullet to the fucking brain. Get out! Just get the fuck out! Tell me how to get rid of it. You don't have much time left. You're a dick, you know. And you're a cunt. Maybe we'll fit together after all. Tá aí, esse foi o trailer do Johnny Silverhand, né, como a gente pode ver. Que é o personagem que aparece sempre com esse efeito de glitch, né? Toda vez que a gente vê ele tá com esse efeito de glitch. Olha só, ela tá falando da aparição do Keanu Reeves lá na E3 2019, né, que foi fez aquele meme do You're Breathtaking. Todo mundo lembra disso. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. I've had the opportunity to do. Vamos ver agora o Keanu Reeves falando sobre o personagem dele. I'd worked on a cartoon, I had done some documentaries. I'd never done this much. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. You know, and got to play a character in so many kind of different ways because of different paths or threads or choices. So you almost get to play one moment, say you have a decision. Would you take a bullet for it? With 3 different behavioral attitudes. So that was fun. You know, Johnny's either a dick, or he's happy, or he's trying to convince. Know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in. You know, the different options that the game could play. You know, playing the same person, but with different versions of them. Motion capture, baby. Johnny Silverhand. So one of the first elements that I was involved in with the game was motion capture. Olha, estamos vendo o Johnny Silverhand, né, que é o personagem do Keanu Reeves, como foi feito a captura de movimentos.
Olha só, ele tá mencionando o Matrix, né? Ele que fez Matrix. Ele disse que foi bem familiar para ele fazer o jogo porque ele tava familiarizado já com desde o Matrix, né? Fazer aquela cena famosa da câmera girando em volta do Neo. Mas ele diz que tecnologicamente avançou muito. The animators to work with for the character. So you get to see Johnny as the rock star. Ele diz que você consegue ver o Johnny como um rockstar. Ele tá lutando pela sobrevivência dele. It's really a kind of an interpretation, because I think there's a Johnny Silverhand in all of us. He's got a lot of Ele diz que há um Johnny Silverhand em todos nós. Not a little dark at times. He's very passionate. He cares. It's he's kind of naive, but he's also super experienced in life. He's got certainly an appetite for life. No, you're wrong. He wants to change the world. Olha, tá falando que o personagem dele quer mudar o mundo. Ele tá buscando um novo tipo de liberdade. O Fred Mott comentou que ele não aguenta mais esperar por esse jogo. Acho que todos nós, né? Todo mundo tá esperando já faz 7 anos por Cyberpunk 2077. Era pra ter saído em abril, foi adiado pra... quando foi? Setembro, né? E aí de novo pra novembro. Aí depois mais 3... Aliás, pra outubro, aí depois mais 3 semaninhas pra novembro. Então eles estão adiando o máximo que dá. Mas eles querem lançar antes do Natal, né? Óbvio. Eles querem pegar essa janela de fim de ano. É uma pena porque eu mesmo queria muito que esse jogo concorresse ao The Game Awards, que acontece inclusive ontem, né, foi liberado os nomeados ao The Game Awards desse ano, que é o Oscar dos videogames. E o Cyberpunk não vai estar lá porque era para ter saído em abril, ia participar ainda desse ano, mas vai ficar para a edição de 2021, então, do TGA. O Cyberpunk já é visto como um dos jogos mais ambiciosos da história, né? Eu concordo totalmente. A gente tá vendo várias imagens de behind the scenes, né? Várias imagens de por trás das câmeras. Olha aí, 10 de dezembro. Agora temos o quê? O diretor do jogo, é isso? Quem é esse cara? Ele se apresentou antes, mas eu já esqueci quem é. Olha só, é o English Adaptation Director, o diretor da adaptação em inglês do jogo. É que a CD Projekt Red fica na Polônia, né, pra quem não sabe. Ele tá falando como foi fazer a produção do jogo. Ele tá falando em como foi o processo de achar o Keanu Reeves para interpretar esse personagem do Johnny Silverhand. Eles pensaram em pegar um frontman de uma banda mesmo. I'll see you that pipe dream and raise you another, because one could easily say that it was a pipe dream to assume that we could successfully pitch to and ultimately enlist Keanu Reeves to play the role. Now, I'm sure this is on everybody's mind right now, but what was it actually like to work with Keanu Reeves? Agora, ela tá perguntando como foi trabalhar com o Keanu Reeves. Se é alguma coisa que ele já fez antes. E o diretor da adaptação em inglês diz que é uma pergunta que ele recebe bastante. E ele diz que o Keanu é um grande profissional. Ele é muito focado. Ele traz talento, a sua habilidade técnica. E sim, a complexidade desse jogo é muito grande, mas a variação de atitude, de emoções,
Elas podem ser complicadas de se interpretar. Silverhand's bits, his screen time. It's like doing the equivalent of many feature film roles put together. Ele diz que é o mesmo que fazer vários protagonistas em um só. É assim que foi interpretar o personagem do Silverhand. O Silverhand, o Johnny Silverhand é como se fosse o segundo protagonista do jogo, né? Mesmo que ele não tenha um protagonista fixo, porque cada um cria o seu protagonista, né? O Johnny Silverhand é um personagem muito importante, como a gente está vendo. Okay, how do I do this without spoiling too much for gamers? In the broadest sense, I'd say Johnny Silverhand is a co-protagonist of the game. Olha só, ele está falando exatamente o que eu acabei de falar, só que eu falei antes. Ele está dizendo que o Silverhand é exatamente um co-protagonista. Você vai ter o seu protagonista que você vai criar no jogo, mas o Silverhand é o seu co-protagonista. E o Vi, que é o seu personagem, e o Johnny vão ter que trabalhar juntos. Então é como se fossem dois protagonistas, é o Silverhand e um que você cria, apesar de que você não vai controlar o Johnny Silverhand. Lembrando que o Vi, que é o personagem que você cria, pode ser homem, pode ser mulher, você pode criar ele do jeito que você quiser. Gamer or viewer or reader, what you have to do is create that bond between them and the protagonist or protagonists. You have to make those characters understandable to them, likable to them, lovable to them. With that understanding, even when they do something not entirely admirable or say something reprehensible, you stay committed, you stay involved, you stay bonded to them. And there's no denying casting a powerful personality, somebody who exudes charm by the truckload, helps to further all that. Ele disse que alguém que tem tanta personalidade e carisma como Keanu foi algo muito bom, e ela perguntou o que o Keanu está trazendo para o Silverhand. Ele disse que podia usar muitos adjetivos para descrever, mas nenhum deles faria justiça ao talento do Keanu Reeves. John Wick is Keanu. Keanu is John Wick. John Wick é o Keanu. O Neo é o Keanu. São todos protagonistas muito marcantes do Keanu. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand will be Keanu. E ele diz que a mesma coisa vai acontecer. É um personagem que vai ficar muito marcado com o Keanu, o Silverhand. Agora ela está perguntando sobre o processo de captura de movimentos, né? O mocap, motion capture. Como que foi fazer o motion capture do jogo? E ele está respondendo que para ele era um belo dia em Los Angeles. Aquelas roupas cheias de bolinha, né? Que a gente sabe, aquelas bolinhas refletivas que são usadas no motion capture. Play out scenes between V and Johnny, and we did it over and over and over again. As we did that, I must have poked Johnny in the chest hundreds of times, and I must have yelled "fuck off" at Johnny 35 times, you know. Ele disse que teve que apontar o dedo pro personagem, né, pro Johnny, pro Keanu, centenas de vezes e falar a palavra fuck off umas milhares de vezes. Well, Borys, thank you so much for joining us. Your voice in the studio is quite iconic. So whenever I talk to you, I feel like I'm in a trailer. It's amazing. It's not all that. It's not all that, Holly. Thank you. Ela tá elogiando a voz dele, né? Ele que vai fazer a voz na versão em inglês do Silverhand. E agora a gente vai ver a música do jogo, né? Eles fizeram músicas originais para o jogo. Inclusive, a gente já viu um pouco da banda que está presente no jogo, que é a banda Samurai. A gente viu, se eu não me engano, no episódio 4, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre como foi feita a criação de músicas no jogo. It actually took us a long time to find the right color of the music. Getting that sound together is almost as important as the actual look of the game itself, because the music is really helping you. Faz sentido eles mostrarem isso junto com o personagem do Keanu, porque o Keanu, o personagem dele, o Johnny Silverhand,
Ele é ex-membro da banda, né? Ele é o ex-vocalista da Samurai. E a banda na vida real que interpreta o Samurai é a Refused, que é uma banda sueca. We took elements from rave, IDM, industrial, and make them fit our narrative purposes. Eles estão falando agora sobre saindo um pouco da banda Samurai e entrando na original score, né, do jogo. Eles usaram muito música eletrônica, né? É um jogo que se passa no futuro, Cyberpunk, então tem muito house e eletrônico. For me, it was basically my own personal aesthetic matching the aesthetic of the game. When I read the brief, I was A like, gente oh, tem this is gonna be alguns great. I can be myself. dos criadores das músicas do jogo falando como foi o processo de criação. The music in this game is so varied. So we have some tracks that are super dirty, super heavy. Olha só, ela tá falando que ela gosta bastante do fato da música ser muito variada nesse jogo. Ela varia muito. Ela pôde experimentar bastante com novos estilos. Olha só, temos aí um baterista falando que foi a primeira vez que ele fez música para um videogame. Além de EDM, house, música techno do futuro, também tem bastante rock. Ele tá dizendo que nunca vai ficar uma coisa só, um som só, vai ser sempre muito variado. E ele disse que são mais de 7 horas e meia de músicas em Cyberpunk que foram criadas para a atmosfera do jogo. Aquelas músicas que você ouve durante missões, por exemplo, que você tá andando em algum lugar e você ouve músicas, foram todas criadas para o jogo, são mais de 7 horas e meia. Fora aquele álbum que a banda Samurai, que é a banda fictícia, né, a versão no jogo da banda Refused, também lançaram um álbum, né, com músicas originais para o jogo. A gente já teve alguns singles, eu acho que já lançou o álbum, se não lançou, tá para lançar. Olha só, vamos ver a soundtrack. É que tem uma certa diferença para score e soundtrack, né? A gente vai ter rádio, olha só. O jogo tem rádio. Então, quando você entrar em um veículo, assim como em GTA também, né? Você entra em um veículo, tá tocando rádio. Então, foram criadas várias horas de rádio pro jogo. Imagino eu que várias estações, né? Soundtrack is one of the key elements we use to build believable world. We've invited artists from around the world, incredible talent. Eles convidaram artistas do mundo todo e produzir músicas exclusivamente para o jogo. Músicas que tocam no background, que tocam em rádios, em alguns ambientes, por exemplo, você entra numa boate no jogo, vai estar tocando música original. Olha só, Grimes é uma das artistas que tá no jogo. Gazelle Twin. Dá pra ver que eles foram bem pro indie, né? Eles não foram pro mainstream. Red Boy. Run the Jewels, olha só, Run the Jewels também tá no jogo. Pra quem nunca ouviu Run the Jewels, é muito bom, recomendo ouvir. É uma das melhores bandas, melhores grupos de hip hop que tem é Run the Jewels. Não sabia que eles estavam no jogo, muito legal isso, dia 10 de dezembro. For those of you who can't wait to hear more from our composers, we're going to be releasing a special 6-track Cyberpunk 2077 EP featuring Olha só, ela tá anunciando que vai ter um EP. Tem um EP que acabou de ser lançado com 6 músicas nos serviços de streaming, YouTube Music, Spotify, que vocês já podem ouvir. Bacana isso, então só procurar aí pelo EP com músicas originais do jogo. Olha só, estão falando sobre músicas
e problemas que content creators podem ter, né? Criadores de conteúdo como nós, youtubers e streamers. E eles, olha só que bacana, eu nunca vi isso antes. Eles fizeram adaptações de músicas que tem copyright para que youtubers e streamers possam usar, né, sem sofrer strike ou copyright flag de direitos autorais. Isso é muito bacana. Eu nunca vi um jogo fazer isso, se importar com os streamers e youtubers nesse nível, substituindo músicas. Agora ela tá falando sobre os vários idiomas que o jogo vai ser, né? Ele tem mais de 10 idiomas. Olha só, temos aí Sarah Watling, CEO da Jolly Research. E ela tá falando que nesse vídeo eles vão ver sobre o Jolly Software, que é um software usado para sincronia labial, né? Porque assim, cada idioma que o jogo for traduzido, o jogo é totalmente dublado em português, você vai ver a boca se mexendo em português, sabe? É algo que nunca foi visto antes nos videogames, a gente... Aliás, eu acho que no Witcher 3, né, eles usaram essa tecnologia. Então assim, não vai ser igual você assistir um filme que a boca não mexe junto com o idioma, né? O idioma vai estar em português e a boca mexe igualzinho, assim, o personagem mexe como se ele estivesse falando em português mesmo. Isso é muito, muito legal. Na verdade, eles lançaram esse vídeo faz umas 2 ou 3 semanas já, né? Falando sobre a Jolly Software. What Jolly tries to do is it tries to get to the root of what is being expressed in the vocal performance and put that on a 3D character. That's rogue. Eles têm a performance em voz do artista, do ator, né? E eles basicamente criam uma animação da boca se mexendo com base no idioma que a pessoa que você estiver jogando. Então, se você está jogando em português, o Jolly Software vai colocar a boca do personagem mexendo igualzinho, né? Isso é muito legal. Em todos os idiomas que o jogo for localizado, que não é pouca coisa, né? São mais de 10 idiomas, pelo menos, assim. All you're doing is changing an attribute. For example, speech style. If you wanted your character to shout instead of mumble, instead of issuing a set of commands that redo the animation. Eles estão falando de como foi o desafio de fazer isso, né? Se o personagem estiver gritando, por exemplo, a expressão dele, olha só, a boca mexe de forma diferente, né? Então, if the lip sync is right, you don't notice. If the faces match the performance, you don't notice because you're too busy paying attention to how awesome the game is, how much you care about these characters. Ele tá dizendo que um lip sync bom não é nem notado, mas quando é ruim você nota. Então é bom pra não te tirar do jogo. É bom o suficiente pra você não perceber, não te tirar da experiência do jogo. Now we're excited to reveal digital and in-game rewards for Cyberpunk 2077. It's our way of saying thank you for your support. Now, every copy of the game comes with digital downloadable goodies such as the art book, the original score, olha só, nós temos a versão física do jogo com a soundtrack e também tem in-game items, ou seja, itens dentro do jogo, como por exemplo essa jaqueta, por conectar a sua conta do CD Projekt Red. E também tem essa outra camisa que a gente está vendo agora. Então vai ter itens dentro do jogo de bônus por conectar, por fazer login com a conta da CD Projekt Red. A gente tem um breathtaking. Era o que? Era um adesivo aquilo? Eu não entendi o que era. Now this is just the beginning and there'll be more items coming in the future and we'll have more information. Eles estão aproveitando esse último episódio para falar sobre tudo que eles têm para falar, né, que é o último. É a última vez. Ela tá falando agora que se você perdeu alguma coisa dessa transmissão do episódio 5, você pode voltar e reassistir. A mesma coisa aqui no canal, vai ficar disponível.
have been playing Cyberpunk 2077, and you'll be able to read their latest impressions when this episode of Night City Wire finishes. So you can Olha go só, a gente tem as primeiras impressões sendo liberadas pela imprensa agora, nesse exato momento, quando terminar esse episódio 5. Vai estar sendo liberado aí em sites como IGN, GameSpot, a primeira impressão, né, a review de primeiras impressões do jogo, de quem da imprensa já teve acesso a ele. E esse é o trailer final, é isso? CD Projekt Vamos assistir Red, então. we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our games bigger, more complex, deeply engaging. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like a city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The year is 2077. An economic crisis culminating in nuclear conflict has left America in pieces. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how, and home to manufacturers of cutting-edge technologies, Night City continues to offer the promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Oh, but it is! But in the city's streets, a merciless struggle for power rages. Gangs, corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never-ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber-enhanced gun for hire. You seem to understand each other. Take this, too. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. As you roam the city's streets, you gain the experience you need to upgrade abilities and acquire perks. Combine the right skills and gear to create a gunslinger with inhuman reflexes. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Or practically anyone in between. In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can set you up for life. Being filthy rich. When its sealed container is ruptured, the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head. It turns out it contains the digitized soul of Johnny Silverhand, a dead rocker boy with violence on his mind. You mean to say there's an actual terrorist in my head, right now? He's out for revenge. Aims to bring down the megacorp that made the chip. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you gotta take him down. That's why we're here. But not everything in Night City is a matter of life and death. Sometimes it's about style, choosing your look, your ride, your pastime, who's at your side. Choosing how you spend your dirty money.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Esse foi o último trailer de Cyberpunk 2077. Caramba, velho, eu tô no hype demais pra esse jogo. Que incrível, é muita coisa que você pode fazer. Se eu soubesse que era um trailer narrado, eu até tentaria resumir pra vocês, mas é muita coisa. Então, é isso. Nossa, a transmissão acabou meio de repente. Ela só se despediu mesmo e acabamos a transmissão por aqui. E não só isso, como nós também tivemos, olha só, eu já vou colocar aqui na nossa tela. Nós tivemos no dia 17, ou seja, 2 dias atrás, esse trailer aqui do Cyberpunk 2077 com gameplay no Xbox Series X e no Xbox One X, que a gente vai estar vendo agora, que é uma gameplay muito... Deixa eu baixar um pouco. É uma gameplay muito bacana, mostrando o poder gráfico, principalmente, né? É um Night City Wire especial, eles chamaram de Night City Wire Special. Olha só, temos aí a Holly Bennett falando sobre o Night City Wire Special, com o Cyberpunk lançando agora no dia 10 de dezembro. Vocês começaram a pedir para ver o jogo no console, e nós fizemos uma parceria aí com a Microsoft para estar mostrando o jogo no Xbox One X e no Xbox Series X. Olha só, ela explicou o que nós fazemos no início do jogo, né? Deixa eu voltar um pouquinho porque eu perdi. A gente começa com Automatic Love, que é uma missão onde ele precisa encontrar uma pessoa desaparecida, custe o que custar. É isso que a gente faz nessa primeira missão, nessa que está sendo mostrada nesse vídeo, pelo menos. E eles cortaram muita coisa nessa gameplay aqui. Ela tá avisando agora que eles cortaram muita coisa, deixaram de fora para não dar spoiler. E que esse vídeo ele vai ficar trocando entre o Xbox One X, que é o da última geração, né? É o intermediário da última geração, e ele vai trocar às vezes para o Xbox Series X, que é o novo console, o concorrente do PlayStation 5. E vamos ver se é perceptível, né? Será que muda muita coisa entre o Xbox One X e o Xbox Series X? Por enquanto não mostraram nada de PlayStation 5, né? Podiam fazer uma comparação com o PlayStation 4 Pro, que é o equivalente ao Xbox One X. Mas olha só, nesse momento a gente está vendo imagens dessa tal missão, Automatic Love. O objetivo da missão agora é deixar o bar da Lizzo, Lizzo, acho que é Lizzo. E agora é Xbox Series X, olha só. Dá pra notar um pequeno avanço, né? Não é muito impressionante, mas a gente já tem o adicional de, por exemplo, Ray Tracing, né? Uma coisa que é adicionada no jogo nos consoles da nova geração. Nesse momento especificamente a gente não consegue ver muito de Ray Tracing, talvez um pouco em algumas vidraças, enfim. A gente está vendo a gameplay aí de veículos. O objetivo agora da missão é ir falar com... Aliás, é ir até o Mega Building H8. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Until then. Olha só, a gente está ouvindo no fundo um pouco da música. Eu não tenho certeza se é uma das músicas novas, licenciadas. Tanto que eu vou baixar um pouco o volume aqui, porque eu sei lá, né, vai que dá um strike. Olha só, e o Johnny Silverhand. Johnny Silverhand, que ele é uma espécie de visão que o nosso protagonista tem, né? Por isso que ele tem esse efeito de glitch em volta dele o tempo todo. A gente tem uma missão de roubar um chip. E esse chip ele vai se autodestruir, uma coisa assim, não ficou claro o que acontece, mas a única forma de impedir que alguma coisa ruim acontecesse é ele, né, o nosso protagonista, eu vi instalando esse chip na cabeça dele. Aí ele instala esse chip na cabeça dele e ele começa a ver o Johnny Silverhand. Meio que o Johnny Silverhand mora nesse chip e aí ele começa a ter as visões do Johnny Silverhand. Olha só, o objetivo agora é ir até as nuvens na noite.
Então é uma missão que eu acho que você só consegue completar em algum momento do dia, né? Ele diz ali, head to clouds in the evening. Olha só, próximo objetivo, encontrar o Tom. A gente tá passando por vários momentos da missão, só que pulando, né? Pra não pegar spoilers, deve ter várias cutscenes entre esses momentos aqui. Olha só, estamos no Series X, e aí a gente já consegue ver um pouco mais de Ray Tracing, talvez nesse piso ali, né, naquele chão. E aí chegamos no Tom, e agora a gente tem que perguntar pro Tom sobre uma tal de Evelyn. Assim, a gente não tem contexto de nada, então a gente não sabe o que tá acontecendo. Olha só, vá até o escritório da Woodman's, ou do Woodman's, o Woodman, não sei exatamente quem é. São personagens fora de contexto, então a gente não sabe quem são. Talvez já tenham revelado em algum momento, em algum trailer, em algum artigo, talvez, mas eu não sei quem. Olha aí, interrogar o Woodman. A gente tá vendo no mapa que tem um aviso dizendo área hostil, né? Ele tá numa área hostil nesse tal Mega Building H8. E agora temos um pouco de gameplay de tiro. Deve ser muito bom jogar isso no PlayStation 5 com o controle, com o DualSense, né? Olha só, temos um achievement ali embaixo. Tá jogando no Xbox, né? Vocês podem ver do canto da tela que tá mudando entre o Xbox One X e o Xbox Series X. Agora o objetivo é encontrar a clínica do Finger ou da Fingers. Agora é Series X, então olha só, esse chão, esse piso é tudo Ray Tracing, como a gente tá podendo ver. E agora mudou pro One X. Olha a diferença. Vamos voltar isso aqui de novo. Ó, reparem bem o piso, tá? Quando der esse efeito de glitching, vai mudar pro One X. Ó, presta atenção no piso. Isso é o One X. Olha a diferença que fica o piso, cara. É muito perceptível a diferença do Ray Tracing, né? Olha isso. É muito perceptível a diferença do Ray Tracing do Series X pro One X. Muito, muito bom. Não que não seja bonito no One X, né? Continua muito bonito no One X, mas né, o Series X tem esse plus do Ray Tracing, PlayStation 5 também, o PC também. Eu já tô com a minha RTX 2060 Super aqui preparada para receber Cyberpunk. Apesar de que eu vou precisar fazer uma melhoria de RAM, né? Talvez 12 GB seria mais ideal. Eu tenho 8. Olha só, chegou aí na clínica da Fingers. Fale com os bandidos. Tá dizendo ali no objetivo. Continuamos no Xbox One X. Olha só, tá escolhendo o que ele vai falar, né? A gente tem as opções do que você vai dizer. I'd say it again, but what for? Your little skull sponge can't possibly get its gray cells around it. Pulou direto aí para uma cena de tiro. Continuamos no One X. Aí nós já estamos em outra missão, né? Eu não percebi, mas essa é The Space in Between. Agora estamos no Series X de novo. Praised, patted, to feel like they deserve it. Of course. I can't remember each and every one.
Even if it's a specimen as exquisite as you. Aí nós voltamos para o One X. Não temos muito bem o contexto do que está acontecendo nessa parte, mas a nossa personagem está sendo arrastada por alguém aí, sendo colocada numa mesa, uma cadeira. A gente na verdade tá usando o Brain Dance, né? Agora que eu vejo que tá tampando ali, o Xbox One X tá bem em cima, né? Parabéns aí pra quem editou. Tampou o HUD, mas o personagem tá usando o Brain Dance, assim, eu tô vendo ali em cima a timeline. Que é aquela função que a gente já viu lá no episódio 3 ou 2 do Night City Wire, você pode voltar e rever. Onde você, na verdade, tá analisando o passado, né? Tá usando a tecnologia para revisitar acontecimentos passados. Então eu acredito que não é a nossa protagonista quem tá aí, ela tá analisando o passado de outra pessoa. E é isso. Olha só, ela tá avisando que quando lançar o jogo vai funcionar nos atuais e nos novos consoles. Ou seja, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Com um pouco de downgrade no Xbox Series S. Vale ressaltar isso. E ela tá avisando que nós vamos voltar com o Night City Wire episódio 5 no dia 19, que foi o que nós acabamos de cobrir, né? Antes. Então a gente fez ao contrário, a gente viu primeiro o episódio 5 e depois esse especial aí que foi de 10 minutinhos só. Muito bacana, né, gente? Eu vou finalizar essa cobertura por aqui. Hoje a gente fez a cobertura sem o Renan, mas o Renan tá de volta junto com a gente na próxima terça-feira com o retorno do nosso podcast, né? A gente deu uma pequena pausa por motivos pessoais por 2 semanas, mas agora na próxima terça a gente já volta falando sobre The Game Awards. O Renan também vai estar de volta. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, comenta o que você quiser e a gente se vê no próximo vídeo, podcast, cobertura ao vivo, enfim. Falou, gente, até mais.